Boa noite, pessoal. Prontinho, boa noite, pode boa começar. noite, Tá bom. Boa noite, Pedro, Sara, Lívia, meninas. boa noite. Entrar. Boa noite, aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir novamente. Boa noite, Ana, que acabou de entrar aí agora. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Roberta. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Nossa, adorei esse pote radiante. Essa Ana aí tá feliz, hein, ó. Já chegou com a astral lá em cima, ó. Na quarta-feira, hein? Glória a Deus, Ana. É assim mesmo. Amém, que Deus abençoe, ó. Assim que é bom. Aí, ó, bora pra aula. Isso mesmo, bora. É aquele Bora. ditado, Ana. Você me fez lembrar de umas amigas minhas. Tem, às vezes, assim, eu não quero ir para algum lugar, aí chega um lugar, eu tô toda animada. Ela, você não queria vir? Eu falei, já que eu estou aqui, então eu tenho que estar por inteiro. Vamos ver. Exatamente assim que eu penso. Vamos ver. Já que querer é uma coisa, mas já que eu estou, vamos estar por inteiro, né? Isso aí. Ai, que bom, fico feliz. Gente, então vamos lá, né? Nossa terceira e última aula de estatística. Antes de eu compartilhar com vocês aqui os slides da aula, eu quero ressaltar aqui com vocês uma coisa. Eu vou recapitular nossa segunda aula, que foi a nossa aula anterior. Por quê? Porque tudo um fio de meada. Então, eu preciso dar uma recapitulada. A recapitulação, gente, é algo mais breve. Então, eu vou dar uma recapitulada. Alguns pontos eu vou aprofundar, porque precisa que vocês realmente fixem isso aí, né, na memória de vocês, né? Levem isso aí para a vida de vocês. Outros pontos eu vou dar só uma lida e ir embora para frente, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa da aula passada? Ficou alguma dúvida? Não entendeu? A professora falou rápido, os exemplos que você deu não deu para a gente entender. Pode falar tranquilamente, gente. Aqui é democracia de verdade. Então, tá bom. Ninguém falou nada, então bora para frente. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Qualquer coisa pode me chamar, tá bom? Vamos lá. Na aula, nossa segunda aula, a gente falou sobre a representação gráfica de variáveis, né? O que é uma representação gráfica? Dentro aqui do conceito que eu trouxe para vocês, que foi o mesmo conceito que está lá na apostila de vocês, está falando aqui nesse slide. É uma forma de representar fenômenos. Então, o que é representar? Eu represento algo. O que é representar algo? Eu mostro algo, eu denoto algo acerca de alguma coisa. Então, como que eu represento a questão da estatística? Através de gráficos. Então, é uma forma de representar fenômenos como físicos, econômicos ou sociais de forma ordenada e escrita. Por que de forma ordenada? Lembra lá na nossa primeira aula, o que é a estatística? Nada mais é a estatística, ela é um ramo da matemática. A matemática é a ciência e a estatística é uma ramificação da matemática. Então, ela é um ramo da matemática. Por isso que ele fala que é de forma ordenada e escrita. Exemplos de representação gráfica incluem. Então, gente, vou passar para o próximo slide. Só reforçando mais uma vez isso aqui. Quando alguém perguntasse para vocês, não perguntar, se vocês tiverem que fazer uma representação gráfica no local de trabalho, ou no exercício que vocês fazem, sei lá, no dia a dia mesmo na vida, ouviram falar de uma reportagem, de um noticiário, e falam sobre representação gráfica. O que é a representação gráfica? Nada mais é que algo que representa, o próprio nome fala. O que é representar? Algo que dá nome, algo que denota alguma coisa. Então, de forma física, econômica ou social, de forma ordenada e escrita. Por que de forma ordenada? Ressaltando mais uma vez aqui que eu preciso que vocês entendam isso. A estatística ela é um ramo da ciência da matemática, que a matemática é uma ciência. Então, ela é uma ramificação da matemática. Se ela é uma ramificação da matemática, precisa estar de forma ordenada, porque a matemática não é ordenada. A matemática precisa cumprir uma ordem. Então, por isso que ela é
de forma ordenada e escrita. Por quê? Porque eu ordeno e depois eu coloco isso na representação gráfica. Como que represento aqui? Gráficos que são representações visuais de dados numéricos, como gráficos de barras, vou explicar aqui mais uma vez, gráfico de pizza, gráfico de linhas, gráfico de colunas, gráfico de pontos e gráficos de setor, entre outros. Vamos lá, gente. Plantas e mapas, que são representações gráficas de espaços físicos, como plantas de casas, mapas geográficos e plantas industriais. Eu lembro que na aula anterior, né, quando eu falei para vocês aí sobre essa planta, eu usei um exemplo do engenheiro civil. O que o engenheiro civil, um técnico de edificação, quando ele faz o desenho lá da casa, o engenheiro civil faz o desenho do prédio, por exemplo, ou um técnico faz o desenho de uma casa, ele fez a planta da casa. Você vai construir uma casa, por exemplo. O que você faz? Você pede um técnico de edificações, dependendo da metragem da casa que ele pode assinar, que ele pode assinar por ela, né? Ou o engenheiro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a planta. Aí entregou lá a planta. Não sei se vocês já viram como que é uma planta de uma casa. É toda impressa no papel adequado. Então, você pega aquela planta enorme, através daquela planta lá, o que o engenheiro está falando para vocês? Ele está demonstrando para vocês os espaços, como que vai ficar a estrutura da casa espacial aqui. Aí entra na forma ordenada. Como que vai ser ordenada essa casa? Aí entra no exemplo da representação. Essa casa, ela está representada através daquela planta. A futura casa, a casa que você tanto está sonhando, que você tanto sonhou, que você tanto está almejando, lá naquele papel lá, que o engenheiro está te entregando lá e está te mostrando, por mais que você não entenda muito, porque quem não é da área realmente não entende, o que aquele engenheiro está te mostrando? Uma representação gráfica de como a sua casa vai ficar. E que lá é uma representação da sua casa. Gráfico de sistema de eixos cartesianos, utilizado na matemática e na física, que tem este nome em nome de René Descartes, o seu criador. Não tem necessidade aqui, gente, de eu aprofundar. Gráfico de barras. Gráfico de barras mostram informações sobre categorias diferentes. Em um gráfico de barras, o comprimento de cada barra representa um número. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo da taxa de mortalidade infantil por região. Aqui o IBGE está falando que as 5 regiões, quais são? Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Como que anda a taxa de mortalidade dessa região? Se você for verificar aqui agora, porventura vocês estão lá no local de trabalho de vocês, aí o supervisor de vocês, o líder de vocês, ou vocês são os líderes, por que não? Se vocês estão estudando, porque vocês almejam crescimento. Então, vamos embora para frente. Então, vocês pegou esse gráfico, está com ele lá em mãos, e vocês precisam agora relatar. Porque, gente, eu ressalto muito nas minhas aulas. Não adianta nada eu ter os dados em mãos, eu ter esse gráfico, se eu não consigo interpretar esses dados. Eu preciso saber interpretar esses dados. Do que adianta eu ter um gráfico lá da área, a área qual eu atuo dentro da empresa, seja da produção, cada um da sua área específica aí, mas ou seja da natalidade ou da mortalidade de animais, ou seja da produção de agrícola, cada um dentro da sua área. Do que adianta eu ter um gráfico lá em mãos, na minha mesa, mas eu não sei interpretar? É só mais um papel, é só mais uma representação, é só mais um gasto de tempo e gasto de material. Então, eu preciso saber representar. Se fosse para vocês representarem esse gráfico aí agora, lá no local de trabalho de vocês, como vocês representariam? Aqui está falando aqui, ó. Qual que é a barra maior? Não é a barra da região Nordeste? Então, aqui de imediato, se fosse para me escrever um relatório, interpretar ele, se fosse não. Gente, não tem como você receber um gráfico e você não ter que interpretá-lo. Não tem como. Isso é impossível. Ninguém vai te entregar um gráfico, toma aqui só para decorar sua mesa. Ou toma aqui só para encher seu computador. Ou só para encher o seu e-mail. Não, gente. Eles estão te mandando um gráfico para que você estude esse gráfico, interprete esse gráfico e tome a decisão.
Aqui é a segunda região que mais está tendo morte infantil, seria a região norte. A terceira, a quarta. Então, aqui, o que a gente vê aqui nesse gráfico? Se fosse para você interpretar, a região que mais está tendo taxa de mortalidade no Brasil, nesse ano aqui, é a região Nordeste. E a região que menos está tendo é a região Sul. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque, vamos lá, para um governo, um governante, seja municipal, estadual, ou seja federal, se ele tem que tomar alguma medida em questão da saúde, ele precisa saber interpretar esses dados. Através desses dados, aqui está falando aqui, veio de uma fonte do IBGE. Essa é a função do IBGE. O IBGE nada mais é que ele é o captador de dados. Ele capta esses dados, ele vai lá, bate na nossa porta, toque, toque, faz uma série de perguntas para nós. Aí pergunta quem reside, quantos anos, se é casado, quem estuda, a raça, branco, preto, a faixa salarial, a renda da família. Pergunta um monte de coisa. Por quê? Você acha que é porque o IBGE... Gente, aqui eu estou ensinando da forma correta. Eu sempre gosto de bater muito nessa tecla. Porque, lógico, muitas pessoas podem levantar um questionamento assim, professora, mas isso não acontece na prática. Aí já é outros viés. Mas o que eu preciso ensinar, nós como professores, né? É questão ética. Nós precisamos ensinar o que é correto, o que é cientificamente comprovado, a forma correta processual de fazer as coisas. Agora, se faz ou não faz, já é outro viés. Então, gente, quando o IBGE bate lá na porta da nossa casa, nada mais é que ele está captando. Ele contrata lá seus consultores, os auxiliares, as pessoas que vão bater de porta em porta, elas vão alimentar aqueles dados. Alimentando aqueles dados, o IBGE, no final do tempo da captação desses dados, ele consegue passar várias informações. Porventura, se fosse para o governo aqui, através desse gráfico, ele já saberia qual região ele tem que ter mais incentivo na questão de nutrição, porque aí ele já tem que começar a investigar. Peraí, essa taxa de mortalidade é devido a quê? É uma desnutrição? O que está levando essa taxa de mortalidade a estar tão excedida? Aí já é uma forma também do governo olhar. Peraí, a região Nordeste está tendo tanta taxa de mortalidade infantil, enquanto a região Sul não está tendo tanto. O que a região Sul está fazendo para que ela tenha uma taxa de mortalidade bem menor do que a região Nordeste? Vamos fazer um estudo aqui. Por que nós não podemos copiar esse método? Para a gente verificar o que realmente está acontecendo. Então, através desses dados, o governo ele começa a fazer uma fiscalização. Por quê? Porque ele precisa o quê? Garantir segurança na saúde. Isso é direito, lá na Constituição está falando, não está? Quais que são os direitos do brasileiro? Então, o governo precisa garantir essa segurança dessas crianças. Então, vamos lá. É uma desnutrição na região Nordeste, por exemplo. A gente sabe que é uma região onde há uma taxa altíssima de subsídios, desvios de subsídios, famílias que não são subsidiadas, famílias que não têm uma renda digna para manter a família. A gente sabe, não tem alimento, a gente sabe quão pobre é a região Nordeste. Não, deixa eu fazer uma correção. Não é que é uma região pobre, é uma região que, infelizmente, não tem tanto olhar, porque toda região ela tem lá suas fontes, que consegue extrair para a sobrevivência. Mas tem umas que são mais largadas pelo governo e outras são mais cuidadas. Então, vamos lá, gente. O que está acontecendo com essa região? As crianças não estão tendo alimento? Estão alimentando uma vez ao dia? Estão comendo só farinha? O que está acontecendo? Esses dias mesmo eu vi uma reportagem, não sei se vocês viram, que lá nessas regiões estão tendo hábito, gente, de comer largato. Então, assim... estão comendo por qual motivo? É um motivo cultural? Não, a gente sabe que não é. Porque se fosse na China, no Japão, que lá eles têm umas iguarias alimentares, aí tudo bem, que lá eles comem. Um monte de comida, um monte de animal que a gente não come, que para nós é nojento. Aí seria uma questão cultural alimentar.
Mas nesse caso brasileiro não é por uma questão cultural, é uma necessidade, porque está faltando alimento. Então, tudo isso o governo precisa traçar, porque através desses dados aqui, dessas representação gráfica, o governo, o que ele faz? Ele começa a traçar quais são, aonde ele vai ter que investir mais verba aqui, aonde que ele vai ter que traçar planos de governo aqui para diminuir essa taxa de mortalidade. Isso tudo, gente, é estatística. Estatística não é só pegar uma folha e encher ela de dados. Ou não é só pegar e alimentar um gráfico. Não, você precisa interpretar esses dados. Vocês, como futuros profissionais técnicos, imagina vocês, estão lá, aí está tendo uma taxa, trabalham numa fazenda, sei lá, e tem 1000 cabeças de gado. Aí vocês alimentam o sistema, porque precisa. Hoje, os grandes agricultores, gente, eu tinha um aluno que ele trabalhava numa fazenda, eu não lembro mais o nome da fazenda, gente, eu não lembro. Eu sei que é do dono da Bem Brasil, eu não lembro o nome da fazenda. O que acontece? Eu adorava conversar com ele, eu adorava, porque ele me contava das tecnologias. Eu adorava, nós passávamos assim, um tempão falando. Ele e a esposa dele trabalhavam. E ele me contava. Por que isso é interessante, a meu ver? Porque a gente vê o quanto que hoje, antigamente lá, a agricultura era algo mais arcaico. Hoje não, gente. A agricultura investe pesado em tecnologia. E só através dessas alimentando esses dados no sistema tecnológico que os agricultores, os gestores aí, vocês como futuro, vocês conseguem verificar, pontuar, interpretar. O que está fazendo essas mortes? Quais são as causas? Vamos estudar aqui. Gráfico de barras agrupado. Um gráfico de barras agrupado compara diferentes pontos de dados em uma categoria. O objetivo da criação de um gráfico de barras agrupados é visualizar e analisar a relação entre diversas variáveis ou pontos de dados com características semelhantes. Isso serve para mostrar uma comparação entre diferentes variáveis. O próprio nome aqui, agrupado, ele está junto. Está vendo aí, ó, QTR1, QTR2, QTR3, QTR4? Então, ele agrupou. Qual que é esse intuito desse gráfico de barras agrupado? É para que você consiga analisar, comparar períodos diferentes. Vamos lá, voltar naquele exemplo que eu acabei de dar para vocês da taxa de mortalidade. É como se o governo fizesse o que o governo fizesse. Imagina que esse gráfico, eu não sei de qual ano que é esse gráfico que eu trouxe para vocês da taxa de mortalidade, mas vamos lá chutar. Imagina que ele fosse de 2022. Não, 2023. Aí o governo pegou e sancionou várias leis, injetou vários recursos lá para diminuir essa taxa de mortalidade. Aí isso foi em 2023. Aí em 2024 o IBGE volta novamente e vai captar esses novos dados. Aí ele vai verificar, será que as medidas que a gente tomou, ele vai verificar. O agrupado é para comparar. Entre 2023 e 2024, será que essas medidas foram viáveis? Olha lá, lembra que na região Nordeste, a taxa de mortalidade era a região mais alta de taxa de mortalidade do Brasil? Agora, olha só, gente. Gente, aqui eu só estou dando um exemplo chutado. Olha só, gente. Agora a região Nordeste, comparado com 2023, olha para vocês verem, gente, o tanto que diminuiu a taxa de mortalidade. Então, a gente pode continuar com essas medidas. Não, gente, aumentou ou continuou a mesma coisa, a mesma taxa de mortalidade. Não teve nenhuma diferença acentuada. Então, peraí, gente, então as medidas que a gente tomou não tá fazendo efeito. Às vezes, a forma que nós analisamos os dados foi de forma incorreta. Viu a importância de uma análise de dado correto? Isso é de extrema importância, gente. Porque hoje, o que as empresas querem? Nenhuma empresa é criada para dar prejuízo, gente. Nenhum empresário cria uma empresa e fala assim, vou criar uma empresa nesse ano de 2025 porque eu quero ter muito prejuízo. Jamais. Gente, estou falando uma pessoa de sanidade. Jamais. Ele cria para quê? Para alavancar sua renda, para lucrar com isso. Então, o que acontece? O governo, ele é um gestor também, um gestor público. A função de um governo é fazer com que o país, o estado ou o município,
ele não tenha déficit, ele não tenha prejuízo. Então, é preciso, e não só a questão financeira, porque uma taxa de mortalidade é um prejuízo, está morrendo crianças. Então, precisa equiparar. Então, o gráfico de barras agrupadas, ele é para comparar. Então, as medidas que a gente tomou em 2023 foram viáveis, sanaram o problema, está diminuindo a taxa de mortalidade? Ok, vamos continuar e potencializar essas medidas. Vamos lá, bora para frente, gente. Não, espera aqui, gente, olha aqui. A diferença foi muito insignificante, ou não teve diferença nenhuma. Então, vamos recuar. A forma que nós interpretamos esses dados está errada, está de forma incorreta. O gráfico de linhas. O gráfico de linhas é adequado principalmente quando você deseja visualizar tendências e movimentos ao longo do tempo, em que os valores da dimensão são uniformemente espaçados, como meses, trimestres ou anos fiscais. Gente, o gráfico de linhas aqui é um exemplo que eu dei aqui para vocês. Quem é pai, quem é mãe, pegar a caderneta aí, quem teve interesse do filho, a caderneta de vacinação do filho da gente, quando a gente leva ele lá na pediatra, o que a pediatra faz? Ela vai acompanhar lá, ela vai fazer um gráfico de linhas. Uma boa pediatra não faz isso, um bom pediatra. Ele vai falar assim, vamos supor, olha, seu filho está com 6 anos, dentro aqui da Organização Mundial da Saúde, dentro das especificações aqui, uma criança de 12 anos tem que ter entre esse peso e essa altura. Olha, de acordo aqui, ele está dentro da linha, então ele está corretamente. Vamos fazer esse gráfico de linha aqui, ó, verificando aqui, se ele está com esse peso hoje, atualmente, essa medida, com 18 anos, ele vai estar com essa altura. Hoje se consegue fazer isso, mas só consegue fazer isso um profissional que saiba interpretar. Viu que sempre está batendo na mesma tecla a questão da interpretação? Imagina lá um pediatra que não sabe alimentar, não sabe interpretar esses dados. O que ele vai fazer? Aí a mãe leva o filho lá para a pediatra. Aí a pediatra fala assim, nossa, seu filho está ruim demais. Ele não vai crescer, a altura dele está ruim. Tem casos e casos, gente. Casos realmente a criança precisa de ter todo um acompanhamento e tudo mais. Mas precisa de ter uma boa interpretação. Tudo na vida você tem que saber interpretar. Estatística, seja matemática, seja biologia, seja o que for. Tudo inicia na interpretação. Não tem como. Sempre vai bater na tecla da interpretação. Eu preciso saber interpretar para que eu possa alimentar esses dados. Eu preciso saber interpretar para que eu possa dar soluções. Eu preciso saber interpretar para que eu possa verificar como que anda o funcionamento aqui da empresa. Então, tudo termina na interpretação. Gráfico de área. O gráfico de área, use um gráfico de área para encontrar tendências nos dados ao longo do tempo. Os gráficos de área são semelhantes aos gráficos de linhas, mas tem sombreamento abaixo das linhas para mostrar a amplitude das tendências. Professor, o que é isso, professor? Eu estou perdido. O que é esse gráfico de área? Vocês entenderam o exemplo que eu dei para vocês sobre a caderneta de vacinação dos nossos filhos? Quando a pediatra vai lá e põe e coloca a linha, traça a linha para verificar se ele está numa estatura adequada, num peso adequado, e qual vai ser o peso, a estatura dele. Gente, uma boa pediatra, esses dias não, que eu falo, já tem uns 6, 8 meses. 6 meses. Eu levei meus filhos na pediatra, a pediatra já me falou qual que vai ser aproximadamente, que a gente sabe que é aproximadamente, por quê? Porque eles são crianças, pode ter uma intervenção, tudo pode acontecer na questão do crescimento, da evolução dele. Mas aproximadamente, ela já falou quantos metros que eles vão ter quando se tornarem adultos. Por quê? Porque um bom pediatra ele precisa saber interpretar. Aí, voltando lá no gráfico de área, professora, mas o que é esse gráfico de área, pelo amor de Deus? Me fala o que é. Gente, ele é um gráfico de linhas. Se você entendeu o exemplo que eu dei para vocês aqui sobre a caderneta de vacinação do nosso filho, o gráfico de área é isso. A diferença, o que é? Que ele tem uma sombra.
Tá vendo essa sombra aqui, esse intervalo? É como se, vamos lá, é como se o meu filho de 6 anos, a pediatra traçou para ele que com 18 anos ele vai ter 1,82 m. Vamos lá. Então, traçou em julho de 2024. Aí, o que acontece? Todos de 6 em 6 meses leva no pediatra, não leva? Aí, o que acontece? Aí, dentro desses 6 em 6 meses, a pediatra vai verificando se teve alguma queda. Viu esse zigue-zague que está fazendo aqui? Se teve alguma queda, ou se está da forma correta. Essas quedas, ou essas elevações que estavam fora da curva, é o sombreamento. Gráfico em pizza. Peraí, gente, só beber uma água. O gráfico de pizza são uma maneira popular de mostrar como os valores individuais, como números de vendas trimestrais, contribuem para o valor total como vendas anuais. Gente, o gráfico de pizza e o gráfico de barras são os gráficos mais utilizados no Brasil. Não só no Brasil, são os gráficos mais utilizados. Professora, não usa o diária? Usa. Não usa o de linha? Usa. Mas o diário, principalmente o diário, ele é mais usado numa como que eu posso falar? Numa causa específica. Já o de pizza e de barra, ele é mais utilizado mesmo no cotidiano. Por quê? Porque é um gráfico que de muito fácil entendimento. O gráfico de pizza, porque o nome é uma pizza, gente. Lá, é uma pizza. Você compra uma pizza, não vem lá as fatias. Então, essas fatias aqui, nada mais é que elas estão falando como que os dados que eu alimentei, qual que é o percentual. Aqui no exemplo aqui, falou aqui da professora. A professora, supondo que a professora tem 40 alunos. Então, ela queria verificar quais são a tendência, a preferência de filmes desses alunos dela. E ela colocou aqui essas 5 categorias, que é a comédia, o romance, a ação, o terror e o drama. E aí fez a votação. Nada mais é que a professora colocou uma votação, supondo que ela pegou um papelzinho lá, pôs e a pessoa põe um X na preferência dela. Ou se não, foi votação no quadro mesmo. Ela colocou lá no quadro romance, comédia, ação, terror, drama, e foi falando o X por ordem de fileira. Fulano, comédia, Ciclano, comédia também, Beltrano, romance. E no final, o que ela fez? Ela teve um dado ordenado. Lembra que é a estatística? É um ramo, uma ramificação da matemática, é uma ciência. E a ciência precisa estar ordenada. Então, aí o que ela fez? Ela colocou lá, aí ela, no final dos 40 alunos, ela viu lá que 10 pontou em romance, 15 em ação, e ela jogou isso lá no Excel e saiu os dados, que o percentual da sala, tantos por cento gosta de comédia, tantos por cento gosta de romance. Através disso, o que a professora faz? E ela vai fazer várias coisas na sala de aula. Ela pode levar um filme para assistir, para cativar, ela pode levar uma produção de texto, ela pode incentivar uma leitura, e aí a professora pode brincar aí com esses dados. Medidas de tendência central. Moda, a média e a mediana são conhecidas como medidas de tendência central. No estudo da estatística, é bastante comum que elas sejam utilizadas para compreender melhor o comportamento de um conjunto de dados. Em um conjunto de dados, a moda e o valor é o valor mais frequente no conjunto, ou seja, que mais repete. Gente, o que é a moda? Fala assim, eu lembro que na aula passada eu trouxe esse exemplo. Está na moda essa cor. Vamos supor, está na moda a cor marrom, a cor nude. Aí o que acontece? Como que eles sabem que está na moda? É uma tendência. Vai ser tendência repetir essa cor. Tendência é algo que se repete. Moda é algo que se repete. Esse exemplo que eu não vou citar, média, eu vou só ler, é o resultado da soma de todos os valores do conjunto de dados dividido pelo número de valores. Mediana é o valor que está no centro do conjunto de dados. Quando os valores estão ordenados do menor para o maior, se o conjunto tiver um número par de elementos, a mediana é a média dos dois números centrais. Moda é o valor que aparece mais vezes no conjunto de dados.
Medidas de dispersão. As medidas de dispersão são utilizadas para que possamos saber qual o grau de variação dos nossos dados, pois, afinal, nenhuma medida é de fato exata, já que há diversos fatores que podem influenciar a coleta de dados como instrumento utilizado ou a amostra que estamos estudando. Amplitude. Amplitude é uma medida que representa a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. É uma métrica fundamental que fornece uma visão geral da dispersão dos dados e é muito utilizada em áreas como estatística, análise de dados e ciência de dados. Gente, esses 3 últimos slides eu só li, por quê? Porque se vocês fizerem uma explicação mais profunda, é só vocês voltarem na aula passada, tá? Eu expliquei profundamente sobre isso. Dado, um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central. Quanto menor é a variância, mais próximos os valores estão da média. Mas, quanto maior ela é, mais os valores estão distantes da média. Gente, então, essa foi a recapitulação da nossa aula, e agora eu vou entrar na nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre interpretação de desvio de padrão. Gente, o que é uma interpretação de desvio de padrão? É uma estatística que mede a dispersão. O que é dispersão? Vamos lá. É uma estatística. Estatística, vocês estão entendendo o que é, entenderam? Então, se vocês entenderam o que é uma estatística, agora a gente vai entender o que é uma dispersão. O que é dispersão? Fulano está disperso. Sempre que vocês tiverem dúvida quanto à interpretação de algo, gente, é só vocês buscarem a etimologia ou pensarem mesmo no dia a dia. Dispersão vem de disperso. Então, se o fulano está disperso, se a gente fala assim, fulano está disperso da sala da aula, é como se ele estivesse no mundo da lua. Então, ele está disperso. Ele não está, ele está vagando. Ele está disperso. Ele está aqui sentado, mas ele está vagando. A mente dele está vagando em vários lugares. A mente dele está na casa dele, está no trabalho, está em todos os lugares, menos na aula. Então, o que é? Ó, vamos lá. O desvio padrão é uma estatística que mede a dispersão. Então, é algo que vaga, foge. É a dispersão dos dados em relação à média. Um desvio padrão baixo indica que os dados estão mais próximos da média, enquanto um desvio de padrão alto indica que os dados estão mais dispersos. Então, vamos lá. Se um desvio de padrão está baixo, lembra de disperso é o que está vagando? Então, quer dizer que ele está mais próximo da média. Imagina a média. Está baixo. Então, ele está mais próximo. Se ele está alto, é como se o aluno estivesse disperso, viajando demais. Estivesse lá em Paris. Então, ele está muito longe da sala de aula. Totalmente longe. Quanto maior o desvio padrão, mais dispersos os dados. Quanto menor o desvio de padrão, menos dispersos os dados. O desvio padrão é uma estimativa do quanto os dados variam em torno da média. Lembra da variação, gente? Eu expliquei isso lá na primeira aula da variação também. E dei uma recapitulada aqui hoje. Então, aqui, ó, vamos lá. O desvio padrão é uma estimativa, gente. Então, não é algo exato. Do quanto os dados variam em torno da média. O desvio padrão é usado para calcular intervalos de confiança e valor. Como interpretar um desvio de padrão? Vamos lá. Desvio de padrão baixo. Um desvio padrão baixo indica que a maioria dos valores do conjunto de dados está próximo da média. Os dados são menos dispersos, estão concentrados em torno da média. Desvio padrão alto. Um desvio padrão alto sugere que os valores estão mais distantes da média e há uma maior dispersão. Então, vamos lá interpretar. Eu trouxe para vocês um gráfico. Só beber uma água, gente.
Interpretação do desvio padrão. O desvio padrão supre essa questão de interpretação. Tem sempre a mesma unidade de medida da série. Como assim, professora? A mesma unidade de medida da série? Gente, é em valor? Então tem a mesma unidade. É em percentual? Então tem que ter a mesma unidade de medida. Quando uma curva de frequência representativa da série é perfeitamente simétrica, distribuição normal, podemos tirar algumas conclusões. Vamos lá, gente. Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Viu aqui como que tá? Isso aqui, gente, é um gráfico de área. Lembra lá do gráfico de área? Que eu falei que é quase a mesma coisa do gráfico de linha, que tem o sombreamento. Então, o sombreamento é a oscilação, é a dispersão. Então, vamos lá. Tá vendo essa setinha aqui, essa linha aqui verde, e não tem amarelinha? Então, elas estão medindo o quê? Elas estão sinalizando o quê? Uma dispersão. Então, vamos lá. A verde. Este espaço contém aproximadamente 68% dos valores da série. O amarelinho, aproximadamente 95%. E esses branquinhos aqui, aproximadamente 99%. Então, lembra que quanto mais baixo o desvio padrão, mais próximo ele está. Quanto mais alto, mais disperso ele está. O que é intervalo de confiança? O intervalo de confiança é um intervalo numérico de um parâmetro populacional, como a média ou o desvio padrão, associado a uma probabilidade, o nível de confiança que representa a confiança de que o intervalo contém um parâmetro. Vamos lá, professor, o que é isso? Pelo amor de Deus, intervalo de confiança. Lembra? Vamos lá, o salário mínimo aumentou, não aumentou? Aí o que acontece? Já viu quando os economistas vão fazer um estudo do salário mínimo, da cesta básica? O que ele está fazendo? Um estudo de intervalo de confiança. Por quê? Porque ele está falando aqui, olha, no ano passado, a nossa cesta básica estava tal valor e ela comprometia tantos percentual do salário mínimo. Hoje, a nossa cesta básica aumentou e está comprometendo X percentual do salário mínimo. Eu trouxe para vocês aqui, gente, um vídeo para vocês entenderem mais, eu achei muito interessante esse vídeo sobre o desvio de padrão. Só um momento que eu vou pegar aqui a caixinha para dar para vocês ouvirem melhor. Espera aí, gente. Espera aí. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Ah, tá. Então tá bom.
Roberta, agora Oi. tá mudo. Tá mudo? Tá. Também não tô conseguindo escutar. Não tá, tá saindo só não. Professora, tenta sair da apresentação e entrar novamente, que pode ser um erro. Ah, tá. Então eu vou sair e entro, tá? Certinho. Só um minutinho, tá, pessoal? Eu ainda continuo não escutando o áudio do vídeo. Vocês estão escutando, meninos? Não. Também não estou ouvindo. Professora Roberta, tenta abrir seu áudio e deixar ele aberto. Agora tá saindo, né, pessoal? Não. Fez um barulho, mas bem ruim, não dá para entender, não. Nossa, estranho. Professora, você quer tentar me enviar esse vídeo e eu tento apresentar daqui? Tá, vou te enviar aí. Aí eu saio da apresentação. Isso. Tá, vou sair e te envio. Júlia, você vai tentar pôr para eles? Para eles? Sim, sim, só um minutinho. Tá. Apareceu para vocês? Roberto, seu áudio está fechado. Para mim apareceu. Para mim Tá, também. peraí que eu vou dar o play, então. E aí vocês me falam se vai sair o som. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de intervalo de confiança. Vocês já devem ter ouvido ou lido a seguinte frase: o salário dos brasileiros está entre 3.453 e 4.653 com 90% de confiança. De acordo com a pesquisa de intenção de votos, o candidato X aparece com
45% das intenções de votos com uma margem de erro de 2 pontos percentuais para cima e para baixo. Ou seja, de 43% a 47% das pessoas têm intenção de votar no candidato X. Por que essas estimativas devem ser colocadas em forma de intervalo? O que é essa margem de erro? Na videoaula de hoje, nós vamos explicar direitinho o que é intervalo de confiança e por que ele é necessário. Bora começar? Então, vamos começar aqui. Quando a gente cria um intervalo de confiança? Quando a gente está estimando o quê? Alguma informação da população, que a gente chama de parâmetro. Exemplo, Mi, que é a média populacional, sigma ao quadrado, variância populacional, e Pzinho, que é a proporção da população. Para a gente estimar um desses parâmetros, a gente vai utilizar alguma informação da amostra, que a gente chama de estatística. E aí pode ser x barra, que é a minha média amostral, que eu vou utilizar para estimar minha média populacional. S ao quadrado, que é a minha variância amostral, que eu vou utilizar para estimar a minha variância populacional. E P chapéu, que é o P com acento circunflexo, é a minha proporção amostral e eu utilizo para estimar a minha proporção populacional. Agora vamos ver aqui um exemplo prático para a gente ver como funciona essa coisa de estimar um parâmetro através de dados amostrais. Vamos supor que a gente queira analisar o salário hora médio dos brasileiros. O que a gente precisa fazer? A gente tem que entrevistar todos os brasileiros empregados e descobrir o salário de cada indivíduo e depois a gente calcula o salário hora médio. Simples, né? Só que não. Esse tipo de pesquisa leva um bom tempo para ser elaborada e também um bom tempo para a sua realização, sem falar que ela é extremamente custosa. A alternativa seria o quê? Eu selecionar uma amostra da população, anotar o salário hora de cada indivíduo, depois a gente vai calcular a média do salário hora dessa minha amostra, que está aqui. A média amostral foi igual a 9,98. Agora eu vou criar o quê? Um intervalo de confiança em torno da média amostral. Então, ele vai ficar entre 8,53 e 11,43. Agora, por que eu preciso criar esse intervalo de confiança? Por que não posso usar simplesmente a minha média amostral para estimar a minha média populacional? Como a amostra é apenas uma parte de indivíduos da população, a amostra nunca vai ser uma representação perfeita da população. Por exemplo, como podemos ver aqui, eu selecionei a primeira amostra, encontrei a minha média amostral igual a 9,98. Agora vou selecionar uma nova amostra, o mesmo número de pessoas, e agora a minha média amostral deu 11,79. Selecionando a terceira amostra, deu 11,14. Então, diferentes amostras da mesma população não vão resultar na mesma média amostral. Isso é chamado de erro de amostragem e a razão pela qual a média populacional não é simplesmente igual à minha média amostral. Por isso, para estimar Mi a partir de dados amostrais, nós precisamos considerar uma margem de erro para a minha estimativa pontual, para a minha média amostral. Agora vamos definir um pouco melhor o que é esse erro de amostragem. O erro de amostragem é a diferença entre o resultado amostral, por exemplo, x barra, e o verdadeiro resultado populacional, por exemplo, meu Mi, minha média populacional. Devido ao fato da amostra não ser representativa da população ou ter algum viés. Então, quando um parâmetro é estimado, a gente deve construir um intervalo de confiança para a estimativa. A gente deve, por exemplo, construir um intervalo de confiança para o meu parâmetro, Mi. E aí eu vou considerar o quê? Uma margem de erro. Como é que fica essa margem de erro? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com a estimativa de Mi, o meu intervalo de confiança para Mi vai ser o quê? O meu x barra vai ser meu ponto central, x barra é minha média amostral, mas a margem de erro vai ser o limite superior desse intervalo, menos
a margem de erro vai ser o meu limite inferior desse meu intervalo para mim. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. A gente já viu que é erro de amostragem e agora a gente vai ver como o erro de amostragem afeta o tamanho do intervalo de confiança. Quanto maior for o erro de amostragem, maior vai ser a minha margem de erro que eu vou precisar utilizar e maior vai ser o intervalo de valores para o parâmetro estimado. Aqui eu tenho 3 intervalos de confiança, sendo que o primeiro tem uma menor margem de erro, ele é um intervalo pequeno, em comparação com o terceiro, eu tenho uma margem de erro maior, tanto para cima como para baixo, criando um intervalo de confiança maior comparado aos outros. Agora, quais serão os fatores que afetam positivamente ou negativamente o tamanho do intervalo de confiança? Ou seja, quais serão os fatores que aumentam ou diminuem o erro de amostragem? Quais são os fatores que aumentam ou diminuem a margem de erro? Então, a gente tem 2 fatores. O primeiro, variância populacional. O segundo, o tamanho da minha amostra. Então, vamos ver como a variância populacional afeta o tamanho do intervalo para a estimativa do parâmetro. Agora, vamos ver um exemplo de uma população com sigma quadrado pequeno. Então, eu tenho pouca variabilidade do Professor, o vídeo finalizou. Finalizou. Eu vou parar a apresentação aqui e você pode continuar, certo? Tá bom. Pessoal, então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Quando ela dá esse exemplo aí do intervalo, ela fala da variância. Eu lembro que, não sei se foi na primeira aula ou se não foi na aula passada, que eu citei para vocês o exemplo das eleições. Quando vai fazer as pesquisas eleitorais, lembra daquele percentual que eles falam assim, vamos supor, o candidato A está com 40%, o candidato B está com 35%. Aí eles falam, margem de erros para menos, para mais, 2%, 3% ou 1%. Isso aí é a margem de variação, é a variância. Aí eu gostei muito, eu vi esse vídeo, eu gostei muito dele, eu achei ele bem simplificado. Se eu não me engano, ele é de um site que chama Descomplica. Eu acho que é de Descomplica. Mas depois a Júlia manda para vocês. Gente, vamos lá finalizar a aula. Então, a nossa aula, a última aula foi isso, né, que eu falei para vocês, sobre intervalo e desvio de padrão. Espero que vocês tenham entendido. Eu trouxe os exemplos para ficar mais fácil de assimilação para vocês. Eu tenho consciência, a gente sabe que a física não é lá aquela matéria que a gente tem um hábito, ou que muita gente gosta. Mas se vocês entenderam que a física, ela está no dia a dia nosso, constantemente, desde uma roupa que você vê na vitrine, você vai no shopping passear, e está vendo desde o modelo de carro, gente. Tem tudo estatística, é tudo física não, desculpa, tem tudo estatística, gente. Por quê? Porque, às vezes, uma mesma montadora de carro que está aqui no Brasil e ela está lá nos Estados Unidos, ela não significa que ela vai padronizar e fabricar o mesmo carro. Por quê? Porque, estatisticamente, houve uma pesquisa que o padrão dos carros brasileiros é esse. Então, esse é o mais viável. E o padrão dos carros americanos já é outro. Então, aquele é mais viável. Se vocês entenderam que a estatística está na nossa vida o tempo todo, desde a meteorologia, que eu lembro que eu falei isso para vocês na sala de aula, as eleições, tudo aquilo que a gente faz, o plano de governo que cada governo estabelece no início do ano, tudo tem estatística. Eu espero que vocês tenham entendido, seja um pouco daquilo que a gente trouxe. Caso não tenha entendido, pode perguntar, se ficou alguma dúvida. Pode falar. Se vocês não quiserem falar agora, pode mandar para o pessoal da escola, eles passam para mim, tá bom? Roberta, não tem nenhuma dúvida. Foi maravilhosa a aula, viu? Tá bom. Ana, obrigada. Meninas, Sara, Érica, Lívia, Grazi, todas as meninas que estão aqui, muito obrigada.
por ter estado aqui na aula com a gente. Deus abençoe cada um. Obrigada, Érica, cada um de vocês. Aqueles que vão assistir essa aula, se ficou alguma dúvida, gente, assiste a primeira aula, assiste a aula 2, assiste a aula de hoje, a recapitulação. Os slides da recapitulação de hoje, teve uns lá que vocês viram que eu li rapidão, mas por quê? Porque está tudo explicado detalhadamente lá na aula 2, que eu sempre trago exemplos para o dia a dia, porque meu intuito aqui não é fazer com que ninguém decore estatística, pelo amor de Deus, seja qual matéria. É que quando vocês estiverem atuando no técnico do dia a dia, vocês consigam assimilar. Deus abençoe, tudo de bom, que o Espírito Santo guie vocês, tá bom? Beijos, até mais. Amém. Um beijo, boa noite. Professora, boa noite. Tchau, tchau.